O objetivo deste vídeo não é influenciar seu voto. Cada um vota como quer. O objetivo deste vídeo, como de todos os meus vídeos, é o de levar à reflexão. Também vão perder tempo os que se dizem contra ditaduras de esquerda, porque não são democratas. Eu estou muitos passos adiante, porque já disse e repito que sou contra todas as ditaduras, sejam de esquerda ou de direita. Mas o que temos é uma democracia que nunca sai da fase infantil, que não prospera, que não amadurece por causa dos nossos vícios e porque a história do Brasil está cheia de golpes e de rupturas antidemocráticas que nunca permitiram que a democracia se fortalecesse e prosperasse. E quanto mais golpes de Estado, mais ainda a democracia permanecerá engatinhando ou mesmo irá retroceder. Os hipócritas que dizem que havia tranquilidade e que não havia violência na época da ditadura fingem se esquecer de que havia uma censura férrea. E eu estou me referindo também à violência urbana. A gente vivia uma censura férrea que pretensamente se destinava a esconder apenas a pregação esquerdista, mas que servia paralelamente para esconder os podres da ditadura. Esses santinhos que dizem eu não fiz isso e aquilo e os militares não me incomodaram, não passam de cínicos e ignorantes que se subjugam à cultura das torturas e da selvageria e que preferem permanecer por interesse próprio, alheios a todos os horrores de todas as ditaduras. Ditadura é a opção de imbecis que apoiam carrascos imbecis. Esclarecidas as preliminares, vamos às reflexões. Partindo-se da hipótese de que se pode confiar nas pesquisas, o que é uma hipótese duvidosa, mas vamos trabalhar com o cenário que essas pesquisas apontam: a provável disputa entre Bolsonaro e Haddad no segundo turno. E agora, o Brasil está realmente perdido? Para entender a realidade brasileira, são necessárias também algumas preliminares, entre elas, viver essa realidade. Mas é preciso também estudar bastante e reconhecer que economia e política andam juntas. Não tem como separar uma da outra. Basta estudar história para saber disso. E tanto isso é verdade que o Brasil já havia rompido relações diplomáticas com Cuba e, no entanto, em plena época da ditadura militar, estabeleceu relações diplomáticas com a China comunista por questões econômicas. O que acontece hoje é muito parecido com o que aconteceu em 1964, a existência de duas correntes antagônicas que não conseguem dialogar. E disso surge o impasse. O que está acontecendo é o voto do PT disputando com o voto anti-PT. Não se pode generalizar, mas podemos verificar que uma expressiva margem de eleitores vota com base apenas nesses dois parâmetros, muitas vezes sem nem saber ou sem nem avaliar ou entender o que os seus candidatos dizem. E por que eu digo que está parecendo com 1964? Porque foi esse antagonismo político aparentemente insanável que fez eclodir a ditadura. E ditadura, como qualquer democrata há de reconhecer, não é solução para nada. Outro dia eu assisti a um vídeo interessante em que seu protagonista diz que a solução para o Brasil seria a descentralização de poderes. Ele observa com precisão que a concentração de poderes é que facilita os conflitos. Então, temos que afastar preliminarmente também as ditaduras, porque não há nada que represente mais concentração de poderes do que as ditaduras. Vamos agora refletir sobre sistemas de governo predominantes no mundo: presidencialismo e parlamentarismo. Parece que não tem nada a ver, mas vai ouvindo que tem. São notadamente presidencialistas os países da América do Sul que têm um histórico de conflitos políticos, pobreza, desigualdades sociais e desequilíbrios econômicos. São notadamente parlamentaristas os países da Europa que estão, em sua expressiva maioria, bastante ricos e não convivem com o caos social predominante entre nós, os países que sintomaticamente somos tidos como quintal dos Estados Unidos, que adota o presidencialismo. Muita gente, quando a discussão é sobre paz e segurança, cita os Estados Unidos como um país seguro, comparando de forma empírica os índices de violência com os índices do Brasil. O Brasil, segundo dados divulgados este ano, tem índice de violência 30 vezes maior do que os da Europa. Mas calma, desta vez não estamos comparando ainda parlamentarismo e presidencialismo, mas sim paz e segurança. O estudo Global Peace Index 2017, que avalia os índices de violência no mundo a cada ano, aliás, já falamos sobre isso num vídeo cujo link eu vou colocar logo acima e nas anotações deste vídeo.
Esse levantamento coloca o Brasil entre os países violentos, evidentemente, mas vem mais surpresa por aí. A Europa segue firme na primeira posição como a área mais segura, mesmo considerando atos terroristas que acontecem por lá. A América do Sul melhorou de posição e ultrapassou a América Central e o Caribe. A América do Norte, no entanto, registrou o pior desempenho comparativamente com as pesquisas, seguida da parte da África ao sul do deserto de Saara, do Oriente Médio e do norte da África. O Brasil permaneceu na mesma posição que ocupava em 2016, 108º lugar. Os Estados Unidos figuram em pior posição, 114º lugar. Repare que aqui não está se falando unicamente de violência urbana, mas de índices que levam em conta outros fatores de insegurança. Portugal está entre os países mais seguros do mundo. Em 2017 estava em terceiro lugar, superado apenas pela Nova Zelândia e pela Islândia, que ocupa a primeira posição há vários anos. O Canadá, na América do Norte, ganha de longe os Estados Unidos. Figura na oitava posição entre os mais seguros. Você deve saber que no mapa o Canadá está bem acima dos Estados Unidos, com quem faz fronteira. Mas o Canadá adota a monarquia parlamentarista, tem excelente sistema de ensino, o que inclui também, óbvio, excelentes universidades e é altamente desenvolvido. Na América do Sul, o melhor colocado é o Chile, na 24ª posição, invejável em relação ao Brasil. O Chile adota o presidencialismo e também teve um período de ditadura, mas soube aprender com a história e certamente não quer mais a ditadura de volta. Possui governo civil e é considerado o país mais próspero do nosso continente em todos os níveis, incluindo o sistema educacional, liberdade de imprensa, estabilidade política e qualidade de vida, e o índice de corrupção também está entre os mais baixos da América Latina, talvez até o mais baixo. Portugal foi outro país que aprendeu com a história. Não quer mais saber de ditadura, é governado por um socialista e adota o parlamentarismo, como os países da Europa que, como Portugal, gozam de estabilidade. E há um bom tempo o país lusitano figura sempre entre os países mais seguros do mundo. Segundo publicação recente do El País, Portugal está crescendo acima da média da União Europeia. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre Portugal, assista aos vídeos que eu fiz quando estive lá em 2017, o mesmo ano em que estive na Espanha, que está em 23º lugar nesse levantamento de 2017, que inclui ao todo 163 países, sobre a questão da segurança e da paz. E onde entra essa história da ditadura? Lembramos da ditadura para acentuar o que já dissemos há pouco. Um país precisa aprender com a sua história, por mais que dessa história façam parte capítulos lamentáveis. A história do Brasil é marcada por vários desses capítulos de instabilidade política, golpes, violência e até hoje tem gente que ainda pede a volta da ditadura, travestida de intervenção militar. Quem diz que o Brasil teria virado uma Cuba ou uma Venezuela, se não fosse o golpe militar de 1964, comete o que se pode chamar de estupidez histórica, pois não conhece nada sobre a realidade política, geográfica, histórica e econômica dos três países. Na verdade, o recrudescimento político só se agravou exatamente após o golpe militar. Até então, nem o Partido Comunista Brasileiro queria mais saber de luta armada. Apostava mais, como Jango, na mobilização das massas para pressionar por reformas, como a reforma agrária, que muitos países da Europa que não são comunistas realizaram. Um golpe, como no modelo de 1964, está completamente fora do contexto histórico e econômico internacional atual. E enquanto o mundo assiste a novas discussões sobre questões relevantes, parte expressiva dos brasileiros permanece presa ao passado e ao maniqueísmo. Daí a minha comparação entre o que acontece agora e o que aconteceu em 1964, que muitos querem absurdamente reviver. Isso tudo, embora mesmo nas Forças Armadas existam setores que rejeitem essa estupidez. Um golpe militar no Brasil seria o mesmo que gritar ao mundo que permanecemos no atraso e tentar mais uma vez disfarçar, como se tentou sem êxito em 1964, disfarçar que somos uma republiqueta de bananas, comparável
a algumas das ditaduras mais atrasadas do continente africano. O golpe de 1964 foi resultado da falta de habilidade política de João Goulart de administrar os conflitos políticos e econômicos, lembrem-se de que os dois sempre andam juntos, que surgiram após os brasileiros elegerem um aloprado que também prometia varrer a corrupção usando como símbolo de campanha uma vassourinha. Acabou se transformando em figura folclórica ao governar por apenas 7 meses e tentar exatamente pregar um golpe, renunciando na ilusão de que seria reconduzido ao poder dos braços do povo. Em consequência disso, jogou o país no abismo de um período lamentável de obscurantismo, censura férrea, retrocesso e violência política. É lógico que a chamada Revolução Cubana e a Guerra Fria entre o bloco soviético e os Estados Unidos levaram o generalato a alçar seus temores às alturas. Foi o que se costuma chamar do período em que se viam comunistas até debaixo da cama. Mas no início houve a intenção de intervir por um curto período e em seguida devolver o poder aos civis, tanto que o escolhido para comandar de início o movimento dos quartéis foi o legalista Castelo Branco. Essa trajetória, vamos chamar assim, mais moderada e aparentemente conciliadora, foi interceptada pela linha dura dos militares. Seguiu-se o fechamento férreo do regime, com derramamento de sangue e um quadro de horrores que muitos ainda tentam negar até hoje. Antes de instalar-se o caos, tentou-se adotar o parlamentarismo como o único truque, digamos assim, para diminuir os poderes de João Goulart na linha sucessória. João Goulart, um presidente que, ao contrário do que o primarismo político predominante ainda hoje quer impor, não era comunista. Mas o Jango viu-se dominado por forças antagonistas que não soube administrar, e seu apoio no Congresso, que chegou a ser grande e bem consistente, diluiu-se com a reaglutinação das correntes conservadoras, que eram aliadas da burguesia, que se opunha ferozmente à perda dos seus privilégios. E escancara-se aí, com o recurso a um suposto parlamentarismo, um dos graves erros brasileiros: tentar desvirtuar e falsificar tudo para atender a interesses políticos subalternos. Assim, esse suposto parlamentarismo sofreu grande derrota e nunca mais foi levado a sério no país do asqueroso jeitinho, que na verdade complica tudo. Hoje, o que se tem? Um sistema híbrido, confuso e regido por regras destinadas a perpetuar sempre as mesmas pessoas nos mecanismos de poder. E, consequentemente, a reeleição de congressos de baixíssima qualidade que acabam de forma enviesada fortalecendo o repúdio ao parlamentarismo por parte de quem, intencionalmente, não enxerga que esse Congresso ruim é eleito e reeleito seguidamente na vigência de um presidencialismo torto e enfraquecedor dos partidos e da representação política. Veja o que acontece no cenário dessas discussões políticas. ênfase absoluta em eleger um presidente da República, enquanto nos estados toda a estrutura está montada para reconduzir as mesmas pessoas ao mandato eletivo. Pergunta-se com frequência por que os eleitores não se lembram em quem votaram para deputado e senador nas últimas eleições. Exatamente por isso, o centralismo representado pelo presidencialismo, de caráter notadamente personalista, leva as pessoas a darem importância apenas à disputa majoritária para a presidência da República, na ilusão de que os graves problemas brasileiros podem ser resolvidos de uma tacada só e rapidamente. É essa a ilusão dos que pedem ditadura e até hoje acreditam no suposto milagre brasileiro, que lembra a história do homem que se apaixona perdidamente por uma linda mulher e se endivida insuportavelmente para presenteá-la com uma linda mansão ornada com mobília impecável, entupindo essa mulher de roupas luxuosas e joias para agradá-la, esquecendo-se do fundamental: um dia a conta chega. Quem fala em milagre econômico não tem ideia do que seja economia e certamente encara o vocábulo milagre com base em dogmas e fanatismos religiosos tão viciantes quanto os dogmas e fanatismos religiosos que se infiltraram no poder para fortalecer as correntes retrógradas. Economia não comporta milagres e é muito usada, sabe para quê? Para produzir miragens políticas tendentes ao fracasso e às tragédias.
Existem muitos casos na história, como o de Adolf Hitler, também um ditador que se aproveitou da bancarrota econômica da Alemanha, derrotada na Primeira Guerra Mundial, para alavancar-se ao poder absoluto. O resto da história não é preciso contar. E para quem acredita que Hitler era socialista por causa do nome do partido dele, eu coloco acima o acesso a um vídeo que eu fiz já há algum tempo sobre essa questão. Ditaduras não levam apenas a enganos, ilusões e tragédias. E para quem acha que na ditadura não havia corrupção e desmandos de toda ordem, eu recomendo que leiam uma extensa reportagem que está sendo divulgada pela revista Super Interessante, onde há um relato histórico detalhado sobre esse obscuro e terrível período da história. Eu não estou fazendo propaganda da publicação, não tenho nenhuma ligação com a editora e obtive a reportagem como qualquer um pode obter, clicando no link que, por sinal, eu vou colocar nas anotações deste vídeo para quem quiser ler. Nessa publicação, você vai poder ter uma ideia dos animalescos métodos de tortura e da mais do que legítima e justificável revolta contra os que festejam e elogiam a ação monstruosa de torturadores. Terá acesso também a informações sobre a corrupção, que não era nenhuma raridade do período ditatorial. Muito pelo contrário, valia a máxima de que para os amigos se esconde tudo, e para os inimigos o rigor das leis, mesmo encomendadas, e das perseguições políticas, mesmo sem fundamento e sem direito de defesa, como em todas as ditaduras que sempre significam totalitarismo, termo que parece estar fora do alcance de retardados políticos que defendem ditaduras. E para quem acha que empreiteiras que se envolvem em corrupção não existiam na época da ditadura e que não existia violência urbana, vale apenas uma frase. Me dirijo a essas pessoas, porque eu sei que as pessoas deste canal são inteligentes. Você não sabe de nada. Ou, ainda para essas pessoas, os haters, ou você é um cínico que finge que não sabe. E quem não gosta de estudar e prefere entregar-se a rótulos bestialógicos, não irá se dispor a ler essa reportagem que nós citamos. O texto é suficientemente longo para provocar a ojeriza dos preguiçosos haters em relação a tudo o que diz respeito a conhecimento. Eles preferem chafurdar na lama da ignorância e repetir seu interminável elenco de imbecilidades. Na época da ditadura, eu já exerci o jornalismo e, como editor, fui testemunha de fatos jornalísticos graves, dos quais tínhamos conhecimento, mas éramos rigorosamente proibidos de divulgar por uma censura férrea que colocava censores dentro dos jornais para dizer o que deveria ficar escondido da população. Mas esse vídeo já está ficando longo demais e o tempo não comporta tudo o que eu ainda teria a dizer. Permita-se ouvir apenas um último recado. Eu sempre preconizei, muito antes de se iniciar o atual período eleitoral, que se convocasse a nação por uma ampla reforma política que enterrasse de vez o sistema podre que estamos vivendo e cujo objetivo é manter as coisas como estão, razão de toda a nossa crise e de todos os infortúnios que vivemos há várias décadas. Agora não dá mais tempo, antes das eleições, evidentemente. Portanto, vai meu último apelo: independentemente do político em quem você votar e independentemente de quem vencer essas eleições, mobilize-se no decorrer do mandato de quem quer que seja em favor de uma reforma política séria, democrática e abrangente, para que possamos, afinal, sair do atoleiro. Lute pela reforma política para começarmos realmente a corrigir o Brasil. Do contrário, nem os nossos tataranetos terão a oportunidade de conhecer um Brasil melhor.